Pai eterno, Deus vivo, Altíssimo que reina acima de tudo e de todos, neste instante eu me coloco na tua presença com reverência, com temor santo e com o coração aberto. Não venho confiando na minha força, nem na minha justiça, nem nas minhas palavras, mas venho sustentado pela tua misericórdia, porque é ela que me permite respirar, permanecer de pé e ainda crer, mesmo quando tudo ao redor tenta me convencer do contrário. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê, que escuta o clamor que não sai da boca, mas ecoa dentro da alma. Tu és refúgio seguro quando os inimigos se levantam, quando as ameaças parecem maiores do que a fé, quando o medo tenta dominar os pensamentos e a esperança parece distante demais para ser tocada. Senhor, assim como Davi clamou em meio à perseguição, eu clamo agora. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos são os problemas, muitas são as pressões, muitas são as vozes que tentam dizer que não há saída, que não há socorro, que não há livramento. Há vozes externas, há ataques visíveis, mas há também batalhas silenciosas, travadas dentro do coração, dentro da mente, dentro do espírito. Há dias em que o peso é tão grande que até levantar da cama parece uma guerra. Há noites em que o sono foge, porque a ansiedade fala alto, porque o passado acusa, porque o futuro assusta. Mas hoje eu escolho fazer como Davi, eu levanto os olhos e declaro que o Senhor é o meu escudo, a minha glória, e aquele que exalta a minha cabeça. Deus, quando tudo tenta me humilhar, tu me ergues. Quando tudo tenta me diminuir, tu me fortaleces. Quando as circunstâncias dizem que acabou, tu declaras que ainda não é o fim. Tu és o escudo que me cerca por todos os lados, não um escudo frágil, mas um escudo vivo, poderoso, que intercepta setas visíveis e invisíveis, que bloqueia palavras lançadas contra mim, que impede que planos malignos prosperem. Tu és a minha glória, não a glória passageira dos homens, não a aprovação temporária deste mundo, mas a glória que vem do céu, que permanece, que transforma por dentro e que ninguém pode roubar. Senhor, levanta a minha cabeça. Levanta a cabeça de quem está ouvindo esta oração agora. Há cabeças abaixadas pelo cansaço, pela vergonha, pela culpa, pelo luto, pela rejeição. Há pessoas que já não conseguem olhar para frente porque foram feridas demais, traídas demais, esquecidas demais. Mas tu és o Deus que levanta cabeças caídas, que restaura a dignidade perdida, que devolve a alegria de viver. Tu és o Deus que olha para quem o mundo ignora e chama pelo nome. Tu és o Deus que transforma choro em força, fraqueza em aprendizado, dor em testemunho. Eu clamo, Senhor, e sei que tu me respondes. Não porque eu mereça, mas porque tu és fiel. Não porque eu seja perfeito, mas porque a tua graça é suficiente. O Senhor responde do teu santo monte, do lugar de autoridade, do lugar de governo, do lugar onde nenhuma crise chega. A tua resposta não vem atrasada, não vem confusa, não vem incompleta. Ela vem carregada de poder, de direção e de paz. Mesmo quando eu não vejo imediatamente, mesmo quando o silêncio parece prolongado, eu escolho crer que o Senhor está agindo, alinhando tudo no tempo certo. Pai, há um descanso que só o Senhor pode dar. Um descanso que não depende das circunstâncias mudarem, mas da confiança ser renovada. Assim como Davi declarou que se deitou e dormiu, eu declaro agora descanso sobre esta mente cansada. Declaro descanso sobre este coração acelerado. Declaro descanso sobre este corpo sobrecarregado. Que o sono seja restaurado. Que a paz volte a governar os pensamentos. Que a ansiedade perca força. Que o medo seja silenciado. Porque é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem mantém de pé quando tudo indica queda. Mesmo cercado por milhares, mesmo pressionado por todos os lados, eu não temerei. Não temerei o que dizem, não temerei o que planejam, não temerei o que ainda não aconteceu. O temor não governa mais esta vida. A fé governa. A confiança governa. A certeza de que Deus está presente governa. Quebranta agora, Senhor, todo espírito de medo, toda insegurança paralisante, toda sensação de abandono. Que a coragem sobrenatural se levante. Que a ousadia santa ocupe o lugar da dúvida. Que a certeza do teu cuidado seja mais alta do que qualquer ameaça. Levanta-te, Senhor.
Salva. Intervém. Eide. Entra nessa situação que parece impossível. Entra nessa causa que foi abandonada pelos homens. Entra nessa dor que já dura tempo demais. Quebra os dentes do inimigo, quebra a força de quem se levanta para destruir, confunde os planos malignos, desfaz armadilhas, fecha portas que não vêm de ti, abre caminhos onde não havia nenhum. Que toda palavra lançada contra esta vida caia por terra. Que toda acusação perca validade. Que toda sentença que não veio do céu seja anulada agora. A salvação vem do Senhor. Não vem da força humana, não vem do dinheiro, não vem de contatos, não vem de estratégias vazias. Vem do Senhor. E quando ela vem, vem completa. Vem curando a alma, vem restaurando a fé, vem alinhando emoções, vem trazendo clareza, vem devolvendo propósito. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre tudo aquilo que parece frágil neste momento. Que haja proteção espiritual, emocional e física. Que haja livramento visível e invisível. Que haja resposta clara e direção segura. Pai, enquanto esta oração segue fluindo, fortalece quem está ouvindo agora. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas sentida, absorvida, crida. Que algo comece a se mover por dentro. Que a esperança se reacenda. Que a fé seja reativada. Que o coração volte a bater com expectativa. Que a alma volte a respirar aliviada, sabendo que não está sozinha, que não foi esquecida, que não foi descartada. Se esta oração está tocando teu coração agora, manifeste sua fé de alguma forma. Interaja, declare, participe. Escreva nos comentários uma palavra de confiança, compartilhe esta oração com alguém que precisa de refúgio neste momento, salve este vídeo para voltar a ele sempre que sentir o peso aumentar. Faça parte desta corrente de fé que não para, que não se cala, que segue crendo mesmo quando tudo tenta dizer o contrário. Senhor, enquanto esta oração continua a subir como incenso diante de ti, eu sinto que ainda há corações apertados, pensamentos confusos e emoções que precisam ser acolhidas pela tua presença. Há pessoas ouvindo agora que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Pessoas que aprenderam a suportar em silêncio, que carregam pesos que ninguém imagina, que se acostumaram a dizer, está tudo bem mesmo quando tudo está desmoronando. Tu conheces cada detalhe, cada lágrima escondida, cada suspiro profundo dado no escuro. Nada te passa despercebido. Nada é pequeno demais para o teu cuidado. Assim como no clamor de Davi, há um sentimento de perseguição que não vem apenas de pessoas, mas de circunstâncias repetitivas, de ciclos que insistem em se repetir, de portas que parecem sempre se fechar no último instante. Há quem esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de acreditar mais uma vez. Mas hoje, Senhor, eu declaro que o cansaço não será o ponto final. A frustração não será o encerramento da história. A dor não terá a palavra final. Porque o Senhor continua sendo Deus que sustenta, mesmo quando a força humana acaba. Pai, entra agora nos pensamentos de quem está sendo atacado mentalmente. A mente sendo bombardeadas por lembranças dolorosas, por erros do passado, por escolhas que parecem ter definido um destino sem volta. Mas o Senhor é especialista em reescrever histórias. Tu não ficas preso ao passado de ninguém. Tu olhas para o coração, para a disposição de se levantar, para o desejo de continuar. Que toda culpa excessiva seja quebrada agora. Que toda autoacusação seja silenciada. Que toda mentira que diz você não consegue, você não merece, você chegou longe demais para voltar, seja substituída pela verdade do céu. O Senhor sustenta, o Senhor restaura, o Senhor conduz. Assim como Davi encontrou descanso mesmo cercado, eu declaro descanso sobrenatural agora. Descanso que não depende da ausência de problemas, mas da certeza da tua presença. Que haja alívio no peito. Que haja clareza nos pensamentos. Que haja serenidade onde antes só havia confusão. Que o corpo responda à paz do espírito. Que a respiração desacelere. Que o coração encontre ritmo novamente. Que o silêncio da noite não seja mais um lugar de angústia, mas um espaço de encontro contigo.
Senhor, levanta agora aqueles que se sentem caídos por dentro. Pessoas que perderam a confiança em si mesmas, que deixaram de acreditar nos próprios sonhos, que se adaptaram a viver no mínimo para não se decepcionar de novo. Mas o Senhor não nos criou para sobreviver apenas. O Senhor nos chamou para viver com propósito, com direção, com esperança renovada. Levanta a cabeça de quem foi humilhado, rejeitado, descartado, esquecido. Que a dignidade seja restaurada. Que a identidade seja reafirmada. Que a pessoa volte a se reconhecer como alguém cuidado por Deus. Há batalhas que ninguém vê, Senhor. Batalhas contra pensamentos suicidas, contra a vontade de desistir, contra o desejo de desaparecer. Eu te peço agora, envolve essas vidas com a tua presença. Que a luz do céu entre onde tudo parecia escuro demais. Que o amor do Senhor seja sentido de forma real, palpável, acolhedora. Que haja socorro imediato para quem está no limite. Que o coração entenda que ainda há um amanhã preparado por ti. Pai, assim como Davi declarou que não temeria milhares, eu declaro coragem. Coragem para enfrentar conversas difíceis. Coragem para tomar decisões necessárias. Coragem para dizer não ao que machuca. Coragem para dizer sim ao que restaura. Coragem para confiar novamente. Que o medo não dite mais escolhas. Que a fé conduza os passos. Que a confiança no Senhor seja maior do que qualquer cenário adverso. Levanta-te, Senhor, e age nas causas impossíveis. Há processos parados, respostas atrasadas, situações que parecem congeladas no tempo. Mas quando o Senhor se levanta, nada permanece igual. Que haja movimento agora. Que haja reviravolta silenciosa. Que aquilo que parecia perdido comece a se alinhar. Que portas certas se abram no tempo certo. Que conexões divinas aconteçam. Que oportunidades surjam onde antes só havia frustração. A salvação vem do Senhor, e junto com ela vem a restauração interior. Cura feridas emocionais antigas. Cura traumas que ainda doem quando são lembrados. Cura palavras que foram ditas e nunca esquecidas. Cura abandonos, rejeições, perdas. Que a alma seja tratada com carinho pelo teu espírito. Que o coração volte a confiar. Que a fé deixe de ser apenas resistência e volte a ser expectativa alegre. Senhor, abençoa quem permanece aqui, ouvindo, crendo, mesmo cansado. Abençoa quem escolheu não desistir hoje. Abençoa quem está lutando em silêncio. Que a tua bênção alcance pensamentos, emoções, decisões e caminhos. Que haja proteção constante. Que haja direção clara. Que haja paz contínua, mesmo antes das respostas chegarem. Se esta oração continua falando com você, não fique em silêncio. Declare sua fé agora. Escreva uma palavra nos comentários afirmando que Deus é o seu refúgio. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força neste momento. Salve este vídeo para ouvir novamente sempre que sentir a fé enfraquecer. Permaneça nesta corrente de esperança, porque ainda há muito que Deus está fazendo enquanto esta oração segue fluindo. Senhor, à medida que esta oração continua, eu sinto que o Teu Espírito ainda está trabalhando em camadas profundas, tocando lugares que há muito tempo foram fechados por defesa, por dor ou por medo de se ferir novamente. Há corações que construíram muros para sobreviver, mas que agora precisam de cura para voltar a viver. Tu não invades, Tu não forças, Tu não expões. Tu curas com amor, com paciência, com verdade. E hoje eu te peço, entra com delicadeza onde ninguém mais conseguiu entrar. Assim como Davi reconheceu que muitos diziam que não havia salvação, há pessoas ouvindo agora que foram marcadas por palavras negativas. Palavras de pais, líderes, amigos, parceiros, autoridades. Palavras que ficaram ecoando por anos, moldando decisões, diminuindo sonhos, limitando a visão. Mas nenhuma palavra humana é maior do que a palavra do Senhor. Que toda sentença que não veio de ti seja quebrada agora. Que toda etiqueta imposta caia por terra. Que toda identidade distorcida seja restaurada pela verdade do céu.
Pai, há pessoas que perderam a alegria de orar, não porque deixaram de crer, mas porque se cansaram de pedir e não ver resposta. Há quem tenha aprendido a orar sem expectativa, apenas por hábito, apenas por sobrevivência espiritual. Mas hoje, renova a esperança. Restaura a expectativa. Que a oração volte a ser um lugar de encontro, não de frustração. Que o coração volte a crer que o Senhor escuta, responde e age, mesmo quando o processo é silencioso. Senhor, assim como Davi confiou que o Senhor o sustentava enquanto dormia, eu declaro sustento agora sobre quem está emocionalmente exausto. Pessoas que estão funcionando no automático, fazendo o que precisa ser feito, mas sem força por dentro. Sustenta, Senhor. Sustenta quando não há aplausos. Sustenta quando ninguém percebe o esforço. Sustenta quando a gratidão não vem. Que o teu sustento seja diário, constante, fiel. Há decisões importantes sendo adiadas por medo de errar. Há pessoas paralisadas entre o que foi e o que ainda não chegou. Mas o Senhor não é Deus de confusão. Sopra clareza agora. Tira o peso da indecisão. Mostra o próximo passo, mesmo que não seja o caminho inteiro. Dá coragem para avançar com fé, mesmo sem garantias humanas. Que a confiança no Senhor seja maior do que a necessidade de controle. Pai, entra agora nas famílias representadas aqui. Onde há silêncio pesado, traz diálogo. Onde há mágoa acumulada, traz reconciliação. Onde há distanciamento emocional, traz aproximação. Que lares sejam cercados pela tua paz. Que palavras duras sejam substituídas por palavras de cura. Que o amor volte a circular. Que o perdão seja possível. Que o orgulho perca força. Que a tua presença governe cada ambiente. Há quem esteja lutando com sentimentos de inadequação, achando que nunca é suficiente, que sempre falta algo, que sempre fica para trás. Mas o Senhor não trabalha com comparações. Tu chamas, capacitas e sustentas de forma única. Que essa alma entenda que não precisa correr na velocidade dos outros, nem viver a história de ninguém. Que haja descanso na identidade. Que haja segurança em quem se é diante de ti. Senhor, levanta agora aqueles que foram traídos na confiança. Pessoas que abriram o coração e foram feridas, que acreditaram e foram decepcionadas, que se entregaram e foram abandonadas. Cura essas feridas profundas. Remove o medo de confiar novamente. Não permita que a dor do passado roube as possibilidades do futuro. Que o coração seja protegido, mas não endurecido. Que haja sabedoria para discernir, sem perder a sensibilidade. Assim como Davi declarou que não temeria, mesmo cercado, eu declaro agora ousadia espiritual, ousadia para crer em milagres novamente. Ousadia para esperar grandes respostas. Ousadia para não se conformar com migalhas emocionais, espirituais ou existenciais. Que a fé seja fortalecida. Que a visão seja ampliada. Que a esperança volte a ocupar espaço. Pai, age também na área física. Há corpos cansados, dores recorrentes, sintomas que preocupam, diagnósticos que assustam. O Senhor é Deus que cura. Que haja alívio agora. Que haja fortalecimento. Que haja restauração gradual ou imediata, conforme a tua vontade perfeita. Que a pessoa sinta o cuidado do céu envolvendo cada parte do seu ser. Enquanto esta oração continua, que ninguém se sinta sozinho. Que cada pessoa perceba que faz parte de algo maior, de uma corrente de fé viva, ativa, pulsante. Que o coração se aqueça. Que a fé se firme. Que a esperança se renove silenciosamente. Se esta oração está fortalecendo você agora, manifeste isso. Declare sua confiança escrevendo uma palavra de fé nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir esse cuidado de Deus hoje. Salve esta oração para voltar a ela sempre que precisar de refúgio, porque Deus continua agindo enquanto seguimos em oração. Senhor, seguimos diante de Ti, porque ainda há muito que precisa ser tratado, muito que precisa ser curado, muito que precisa ser restaurado no mais profundo do ser.
Há áreas da alma que foram esquecidas, negligenciadas, empurradas para o fundo apenas para conseguir seguir em frente. Mas hoje, na tua presença, nada precisa mais ser escondido. Tu és o Deus que acolhe sem acusar, que revela sem ferir, que corrige sem destruir. Tu conheces cada canto do coração humano e, mesmo assim, escolhes amar. Assim como no clamor de Davi, há um reconhecimento de vulnerabilidade. Ele não se apresentou como alguém forte, invencível ou inabalável. Ele se apresentou como alguém cercado, pressionado, ameaçado, mas confiante. E é essa confiança que eu declaro agora sobre quem escuta esta oração. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança profunda, humilde, consciente de que sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor nada pode nos parar. Pai, há pessoas que se acostumaram a viver em alerta constante, sempre esperando o próximo problema, a próxima perda, a próxima decepção. O coração nunca relaxa, a mente nunca descansa. Mas hoje, eu peço, quebra esse estado de vigilância excessiva. Ensina essa alma a confiar novamente. Ensina esse coração a repousar. Que a pessoa entenda que não precisa controlar tudo para estar segura, porque é o Senhor quem guarda, quem protege, quem sustenta. Há também quem esteja carregando o peso de responsabilidades que não são suas. Culpa por escolhas alheias, dor por atitudes que não puderam impedir, cobrança por resultados que não dependiam apenas de si. Senhor, alivia esse fardo agora. Mostra onde termina a responsabilidade humana e onde começa o cuidado divino. Que haja libertação da culpa indevida. Que haja leveza onde antes só havia peso. Assim como Davi confiou que o Senhor quebraria a força do inimigo, eu declaro agora a quebra de ciclos negativos. Ciclos de escassez emocional. Ciclos de relacionamentos tóxicos. Ciclos de autossabotagem. Ciclos de pensamentos destrutivos. Que aquilo que se repete há anos sem explicação seja interrompido agora pela ação do céu. Que novos padrões se estabeleçam. Que haja começo de um tempo diferente. Pai, entra também na área financeira de quem ouve esta oração. Há preocupações constantes, contas acumuladas, insegurança sobre o amanhã. Que a provisão do Senhor se manifeste. Que portas de trabalho se abram. Que ideias sejam liberadas. Que oportunidades honestas surjam. Que a ansiedade financeira seja substituída por sabedoria e confiança. Que falte o excesso de preocupação, mas não falte o necessário. Há pessoas que perderam a sensibilidade espiritual por causa de tantas decepções. Já não sentem, já não percebem, já não se emocionam como antes. Mas hoje, Senhor, toca novamente. Restaura a sensibilidade do coração. Que a presença do Senhor volte a ser percebida nos detalhes simples. Que a fé volte a aquecer. Que a comunhão volte a fazer sentido. Assim como Davi declarou que a bênção do Senhor estava sobre o seu povo, eu declaro agora a bênção sobre cada vida conectada a esta oração. Bênção que não se limita a coisas materiais, mas que alcança paz, equilíbrio, direção e propósito. Que cada pessoa sinta que não está vivendo à deriva, mas sendo conduzida, mesmo quando não entende o caminho. Pai, há sonhos adormecidos que precisam ser revisitados. Sonhos que foram deixados de lado por medo, por críticas, por falta de apoio. Se esses sonhos vieram de ti, reacende agora. Se não vieram, substitui por algo maior, mais alinhado, mais verdadeiro. Que ninguém saia desta oração do mesmo jeito que entrou. Que algo se mova por dentro, mesmo que ainda não seja visível por fora. Enquanto seguimos orando, fortalece quem está perseverando. Quem está aqui desde o início, quem decidiu ficar, quem escolheu ouvir até o fim. Que essa perseverança seja honrada. Que essa constância gere frutos. Que essa fidelidade seja recompensada no tempo certo. Se esta oração continua falando com você, manifeste sua fé agora. Escreva nos comentários uma palavra declarando que Deus é o seu escudo e refúgio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa força hoje. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que precisar lembrar que não está sozinho. Seguimos em oração, porque Deus ainda está agindo.
Senhor, permanecemos na Tua presença porque há processos que não se resolvem com pressa, há curas que acontecem enquanto permanecemos, enquanto respiramos fundo diante de Ti, enquanto deixamos o coração desacelerar. Há pessoas que passaram tempo demais tentando ser fortes sozinhas, tentando dar conta de tudo, tentando não incomodar ninguém com suas dores. Mas hoje, diante de Ti, não é preciso provar nada. Aqui é lugar de descanso, de entrega, de verdade. Assim como Davi reconheceu que muitos se levantavam contra ele, há quem esteja enfrentando oposição constante. Nem sempre é barulho, nem sempre é confronto direto. Às vezes é desprezo, é indiferença, é falta de reconhecimento, é portas fechadas sem explicação. Isso machuca, isso cansa, isso desanima. Mas o Senhor vê cada injustiça silenciosa. Nada passa despercebido aos teus olhos. E no tempo certo, o Senhor honra quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Pai, entra agora nos pensamentos que se repetem como um ciclo cansativo. Pensamentos de fracasso, de insuficiência, de comparação. Pensamentos que roubam a alegria antes mesmo do dia começar. Quebra esse ciclo agora. Substitui essas vozes internas pela Tua verdade. Que a mente seja renovada. Que a pessoa volte a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Que a esperança deixe de ser apenas uma ideia distante e volte a ser uma expectativa viva. Há pessoas que se sentem atrasadas na vida, como se todos estivessem avançando enquanto elas ficaram para trás. Isso gera vergonha, gera ansiedade, gera uma sensação constante de estar em dívida com o tempo. Mas o Senhor não trabalha com atrasos. O Senhor trabalha com propósitos. O tempo do céu não humilha ninguém. Ele prepara. Ele amadurece. Ele alinha. Que essa alma encontre descanso ao entender que ainda está no caminho, ainda está sendo cuidada, ainda está sendo conduzida. Senhor, visita agora quem está emocionalmente sobrecarregado. Quem absorve os problemas dos outros, quem se preocupa demais, quem se doa além do limite. Pessoas que esquecem de si mesmas para manter tudo funcionando. Renova as forças agora. Ensina a estabelecer limites saudáveis. Mostra que cuidar de si também é parte do teu plano. Que haja equilíbrio entre dar e receber, entre servir e descansar. Assim como Davi confiou que o Senhor era sua glória, eu declaro agora a restauração da autoestima ferida. Há pessoas que deixaram de se valorizar porque foram constantemente diminuídas. Mas a glória que vem do Senhor não depende da aprovação humana. Que essa pessoa volte a se enxergar com dignidade, com respeito, com amor. Que a identidade seja fortalecida. Que a pessoa entenda que é valiosa, cuidada e importante para Deus. Pai, entra agora nos relacionamentos. Onde há confusão, traz clareza. Onde há apego excessivo, traz equilíbrio. Onde há solidão profunda, traz companhia verdadeira. Que conexões saudáveis sejam estabelecidas. Que relações que adoecem sejam tratadas com sabedoria. Que ninguém permaneça preso por medo de ficar só. Que a Tua presença preencha vazios que ninguém mais consegue preencher. Há também quem esteja lutando contra o desânimo espiritual. A fé não acabou, mas está fraca. A vontade de buscar existe, mas está cansada. Senhor, sopra vida nova. Restaura o prazer de estar na Tua presença. Que a espiritualidade deixe de ser peso e volte a ser refúgio. Que a comunhão volte a gerar paz e não cobrança. Assim como Davi declarou que o Senhor o sustentava, eu declaro sustento contínuo. Sustento nos dias bons e nos dias difíceis. Sustento quando há respostas e quando ainda há silêncio. Que a pessoa perceba pequenos sinais do Teu cuidado ao longo do dia. Que aprenda a reconhecer a Tua mão nos detalhes. Que a gratidão volte a florescer, mesmo em meio aos desafios. Pai, continua agindo enquanto seguimos orando. Continua trabalhando enquanto esta palavra ecoa. Que nada do que foi liberado aqui se perca. Que esta oração continue reverberando no coração de quem ouve, trazendo paz, clareza e força. Se esta oração está sustentando você agora, manifeste sua fé.
Escreva nos comentários uma palavra de gratidão a Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir esse cuidado hoje. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que precisar, lembrar que Deus é o seu refúgio e a sua força. Senhor, continuamos diante de Ti porque ainda há profundezas sendo alcançadas, ainda há áreas do coração que precisam sentir segurança para se abrir. Há dores antigas que não gritam mais, mas ainda influenciam decisões, relacionamentos e a forma de enxergar a vida. Tu conheces essas marcas. Tu sabes de onde vieram. E mesmo assim, não te afastas. Pelo contrário, te aproximas ainda mais, com cuidado, com paciência, com amor que não desiste. Assim como Davi reconheceu que havia muitos que se levantavam contra ele, há pessoas ouvindo agora que se sentem constantemente testadas. Quando um problema termina, outro começa. Quando uma área melhora, outra parece desmoronar. Isso gera uma sensação de perseguição invisível, como se a paz nunca fosse completa. Mas hoje, Senhor, eu declaro, esse ciclo de tensão contínua começa a perder força. Que haja intervalos de descanso. Que haja períodos de tranquilidade. Que a alma entenda que não precisa viver sempre em estado de sobrevivência. Pai, há quem esteja lutando contra o sentimento de invisibilidade. Pessoas que fazem muito, se esforçam muito, mas raramente são reconhecidas. Isso gera cansaço emocional, desmotivação, sensação de inutilidade. Mas o Senhor vê o que ninguém aplaude. O Senhor registra cada gesto feito em silêncio. O Senhor honra a fidelidade que não aparece nas vitrines da vida. Que essa pessoa sinta agora o teu olhar de aprovação. Que saiba que não está sendo ignorada pelo céu. Senhor, entra agora nos pensamentos noturnos. Aqueles momentos em que tudo fica mais intenso, em que o silêncio amplifica as preocupações, em que o coração parece mais vulnerável. Que a noite deixe de ser um campo de batalha. Que o descanso seja restaurado. Que sonhos tranquilos substituam pensamentos ansiosos. Que o corpo encontre repouso verdadeiro. Que a mente seja guardada pela tua paz. Assim como Davi declarou que não temeria, mesmo cercado, eu declaro libertação do medo do futuro. Medo de faltar, medo de perder, medo de errar novamente, medo de não dar conta. O futuro não é uma ameaça quando está nas mãos de Deus. Que essa alma aprenda a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor já está no amanhã. Que a ansiedade pelo que ainda não aconteceu seja substituída por confiança no cuidado diário. Pai, há pessoas presas a decisões do passado, revivendo erros, se punindo por escolhas que fariam diferente hoje. Mas o passado não define o presente quando é entregue a Ti. Que haja libertação da autocondenação. Que haja aprendizado sem culpa. Que haja crescimento sem vergonha. Que a pessoa consiga olhar para trás sem dor e para frente sem medo. Senhor, toca agora em quem se sente emocionalmente sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Solidão que não se resolve com companhia, mas com conexão verdadeira. Que o Senhor seja a presença real agora. Que o vazio seja preenchido. Que a sensação de abandono seja substituída por pertencimento. Que essa alma entenda que nunca esteve sozinha, mesmo quando ninguém percebeu. Assim como Davi confiou que a salvação vinha do Senhor, eu declaro agora intervenção divina em situações que parecem travadas. Onde nada anda, onde nada muda, onde tudo parece parado. Que o Senhor se levante e mova o que está estagnado. Que haja resposta. Que haja avanço. Que haja sinais claros de que o céu está trabalhando. Pai, fortalece a fé de quem já foi muito forte e hoje se sente fraco. De quem já ajudou muitos e hoje precisa de ajuda. De quem já aconselhou e hoje está confuso. Que essa pessoa não se sinta envergonhada por precisar descansar. Que entenda que fraqueza não é fracasso, é apenas um convite para depender mais de Ti. Enquanto esta oração continua, sela no coração de cada um a certeza de que Deus é escudo, refúgio e sustento constante. Que essa verdade não seja apenas entendida, mas sentida. Que acompanhe cada passo após este momento. Que ecoe nos dias difíceis. Que fortaleça nos dias bons.
Se esta oração continua falando com você, não deixe esse momento passar. Declare sua fé agora nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir essa paz hoje. Salve esta oração para voltar a ela sempre que o coração precisar lembrar que Deus continua no controle. Senhor, seguimos na Tua presença porque há um mover contínuo acontecendo, ainda que silencioso, ainda que invisível aos olhos humanos. Há algo sendo rearranjado por dentro, como quem organiza uma casa depois de uma tempestade. Nada é jogado fora sem cuidado. Nada é ignorado. Tu trabalhas com precisão, com amor e com propósito. E mesmo quando a pessoa não percebe imediatamente, o coração começa a sentir um alívio diferente, uma esperança mais firme, uma paz que não sabe explicar. Assim como Davi reconheceu que muitos se levantavam dizendo que não havia socorro, há vozes internas e externas que tentam desacreditar quem está ouvindo agora. Vozes que dizem que já passou da hora, que não adianta mais, que Deus ajuda outros, mas não você. Mas hoje essas vozes perdem autoridade. Porque a verdade é maior do que qualquer mentira repetida. O Senhor não se esquece. O Senhor não abandona. O Senhor não falha. E a promessa que Ele fez continua de pé, mesmo quando tudo parece contradizer. Pai, entra agora nas emoções confusas. Há pessoas que não conseguem nem nomear o que sentem. É uma mistura de tristeza, cansaço, esperança e medo. Um coração dividido entre continuar acreditando e se proteger da próxima decepção. Mas Tu és Deus de clareza. Organiza agora esse interior. Dá nome às emoções. Traz entendimento. Mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser solto, o que precisa ser fortalecido. Que o coração encontre equilíbrio novamente. Senhor, há quem esteja vivendo no modo automático há tempo demais. Acorda, trabalha, resolve, dorme. Pouco sente, pouco espera, pouco sonha. Mas hoje, reacende a chama da vida interior. Que a pessoa volte a sentir entusiasmo pelas pequenas coisas. Que volte a perceber beleza onde antes só via obrigação. Que a vida deixe de ser apenas sobrevivência e volte a ser caminho com sentido. Assim como Davi declarou que o Senhor era sua glória, eu declaro agora a restauração da honra interior. Não a honra que depende de aplausos, mas aquela que permite levantar a cabeça com dignidade, mesmo depois de quedas. Que a pessoa se perdoe. Que se trate com mais compaixão. Que entenda que errar não anulou o valor, nem cancelou o propósito. Que a vergonha seja substituída por aprendizado e maturidade. Pai, toca agora em quem se sente emocionalmente drenado por relações difíceis. Pessoas que amam, mas não são correspondidas. Que se doam, mas não recebem. Que permanecem, mas se sentem sozinhas. Dá sabedoria para discernir limites. Dá coragem para escolhas saudáveis. Dá paz para aceitar o que não pode ser mudado e força para mudar o que precisa. Que ninguém permaneça preso por medo, culpa ou dependência emocional. Há também quem esteja lutando com a própria fé. Não deixou de crer em Deus, mas deixou de crer em si. Acha que não é capaz, que não consegue, que sempre vai falhar. Senhor, restaura essa confiança interior. Mostra que Tu capacitas aqueles que escolhes. Que não é sobre perfeição, mas sobre disposição. Que cada passo dado em fé tem valor diante de Ti. Assim como Davi confiou que podia deitar e dormir em paz, eu declaro agora a paz contínua. Paz que acompanha durante o dia. Paz que guarda durante a noite. Paz que não depende de notícias boas, mas da certeza da Tua presença. Que a ansiedade diminua. Que a pressa interna se acalme. Que o coração aprenda a esperar sem desespero. Pai, há vidas aqui que precisam de uma resposta clara. Um sinal. Uma direção. Uma confirmação. Que o Senhor fale de forma inequívoca. Que use meios simples, mas precisos. Que a pessoa reconheça a Tua voz e saiba qual caminho seguir. Que a dúvida dê lugar à confiança. Enquanto seguimos orando, fortalece quem escolheu permanecer até aqui. Quem não desistiu.
Quem está ouvindo com o coração aberto? Que essa constância gere frutos. Que essa perseverança seja recompensada no tempo certo. Que ninguém saia deste momento vazio. Se esta oração continua tocando você agora, manifeste sua fé. Escreva nos comentários uma palavra declarando que confia em Deus, mesmo sem entender tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz neste momento. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que sentir o coração pesado. Seguimos, porque Deus ainda está trabalhando enquanto oramos. Senhor, seguimos aqui porque ainda há um silêncio cheio de significado, um silêncio onde o Senhor trabalha sem alarde, sem pressa, sem necessidade de provar nada a ninguém. É nesse lugar que muitas respostas nascem, é nesse lugar que a alma começa a se reorganizar. Há pessoas que não perceberam ainda, mas algo já mudou por dentro. A dor não grita como antes. O medo não domina como antes. A esperança, mesmo tímida, voltou a respirar. Assim como Davi se sentiu cercado por palavras que diziam que não havia socorro, há quem esteja ouvindo agora e tenha passado tempo demais acreditando nessas vozes. Vozes que vieram de fracassos, de rejeições, de tentativas frustradas. Vozes que foram se acumulando até parecerem verdade. Mas hoje, diante de ti, essas vozes começam a perder força. Porque a verdade do céu é mais alta. Porque a promessa de Deus não expira. Porque aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Pai, entra agora na raiz do desânimo. Não apenas no sintoma, mas na origem. Há cansaços que vêm de lutar demais sozinho. Há tristezas que vêm de expectativas quebradas. Há desânimos que nasceram de esperar muito tempo sem resposta. Mas o Senhor vê além do momento atual. O Senhor vê o processo inteiro. O Senhor vê o que está sendo construído enquanto a pessoa acha que está apenas suportando. Dá força renovada agora. Não uma força que grita, mas uma força que sustenta. Senhor, há quem tenha aprendido a se proteger demais. A não criar expectativas. A não sonhar alto. A não se envolver profundamente. Tudo para não sofrer de novo. Mas viver apenas se defendendo também cansa. Ensina agora esse coração a confiar novamente, aos poucos, no tempo certo, com sabedoria. Que o medo de sofrer não roube a chance de viver experiências boas que ainda estão reservadas. Assim como Davi declarou que o Senhor levantava sua cabeça, eu declaro agora a restauração da visão espiritual. Pessoas que estavam enxergando tudo de baixo, apenas o problema, apenas a dor, apenas o limite. Levanta essa visão. Permite enxergar além da situação atual. Permite enxergar possibilidades. Permite enxergar caminhos que ainda não foram percorridos. Que a esperança volte a ser uma lente através da qual a vida é vista. Pai, entra agora na rotina de quem está cansado do mesmo dia repetido. Mesmas lutas, mesmas preocupações, mesmos medos. Que o Senhor traga pequenos sinais de novidade. Pequenas respostas. Pequenos alívios. Pequenas confirmações de que algo novo está sendo preparado. Nem tudo precisa mudar de uma vez para que a fé seja renovada. Às vezes, um sinal já é suficiente para continuar. Há pessoas que carregam uma sensação constante de dívida emocional, como se nunca fizessem o bastante, como se sempre estivessem devendo algo a alguém. Isso gera culpa, ansiedade e exaustão. Senhor, liberta agora desse peso. Ensina que valor não se mede por desempenho. Que amor não se compra com esforço excessivo. Que descanso também é parte do teu cuidado. Assim como Davi confiou que o Senhor o sustentava, eu declaro sustento contínuo sobre quem sente que está por um fio. Quem acha que não aguenta mais um problema, mais uma cobrança, mais uma decepção. Que o Senhor sustente hoje. Apenas hoje. E amanhã, sustente novamente. Que a pessoa aprenda a viver um dia de cada vez, confiando que o pão diário será entregue. Pai, toca agora em quem se sente emocionalmente distante de si mesmo. Pessoas que não sabem mais o que gostam, o que querem, o que sentem. Tudo virou obrigação, sobrevivência, função.
Restaura a conexão interior. Que a pessoa volte a se ouvir. Volte a se respeitar. Volte a reconhecer seus limites e suas necessidades sem culpa. Enquanto esta oração continua, que cada palavra encontre um lugar certo no coração de quem ouve. Que nada seja desperdiçado. Que tudo produza fruto no tempo adequado. Que a fé seja fortalecida, mesmo sem perceber. Que a paz se estabeleça, mesmo antes das respostas chegarem. Se esta oração continua falando com você, manifeste sua fé agora. Escreva nos comentários uma palavra declarando que você escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir esse cuidado de Deus hoje. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que precisar, lembrar que não está sozinho e que Deus continua sustentando cada passo. Senhor, seguimos na Tua presença porque ainda há camadas sendo tocadas, ainda há espaços internos que estão começando a respirar depois de muito tempo apertados. Há pessoas que não sabiam o quanto estavam cansadas até este momento. Pessoas que se acostumaram a carregar peso como se fosse normal, a viver em tensão como se fosse inevitável. Mas agora, diante de Ti, o corpo começa a relaxar, a mente começa a desacelerar, a alma começa a entender que não precisa lutar o tempo todo. Assim como Davi reconheceu que muitos se levantavam contra ele, há quem esteja enfrentando uma sensação constante de oposição, como se tudo exigisse esforço dobrado. Nada flui facilmente, nada acontece sem desgaste. Isso vai minando a esperança, vai gerando uma sensação de injustiça silenciosa. Mas o Senhor vê esse esforço invisível. O Senhor reconhece cada passo dado com dificuldade. E no tempo certo, o Senhor transforma esforço em descanso e luta em testemunho. Pai, entra agora no sentimento de frustração profunda. Aquela frustração que não explode, mas se acumula. Frustração por não estar onde imaginava. Por não ter conquistado o que sonhou. Por ter feito escolhas com boa intenção e ainda assim colhido dor. Senhor, acolhe essa frustração. Transforma esse sentimento em aprendizado. Mostra que nada foi em vão. Que mesmo os caminhos difíceis estão sendo usados para formar algo maior por dentro. Senhor, há pessoas que estão perdendo a paciência consigo mesmas. Que se cobram demais. Que se tratam com dureza. Que não se permitem errar, descansar ou recomeçar. Mas o Senhor não trata ninguém com brutalidade. O teu cuidado é firme, mas é amoroso. Ensina agora esse coração a ser mais compassivo consigo mesmo. Que a pessoa aprenda a se tratar como o Senhor a trata, com graça, com verdade e com misericórdia renovada. Assim como Davi confiou que podia descansar porque o Senhor o sustentava, eu declaro agora a libertação da exaustão emocional. Há pessoas que estão funcionando além do limite há tempo demais. Que estão sempre disponíveis, sempre resolvendo, sempre segurando tudo. Senhor, mostra onde é preciso soltar. Mostra onde é preciso delegar. Mostra onde é preciso dizer não. Que o descanso não seja visto como fraqueza, mas como obediência ao cuidado que o Senhor deseja. Pai, entra agora nos pensamentos sobre o valor pessoal. Há quem acredite que só é importante quando está produzindo, ajudando, resolvendo. Mas o valor não está no que se faz, está em quem se é. Que essa verdade seja plantada profundamente agora. Que a pessoa entenda que não precisa provar nada para merecer amor, cuidado ou atenção do céu. Há também quem esteja vivendo um luto silencioso. Luto por pessoas que se foram, por sonhos que não aconteceram, por versões de si mesmo que precisaram ser deixadas para trás. Lutos que não foram reconhecidos, nem chorados adequadamente. Senhor, acolhe essas perdas agora. Permite que a dor seja processada, não ignorada. Que o choro encontre espaço. Que a cura aconteça no ritmo certo. Assim como Davi declarou que o Senhor era sua glória, eu declaro agora a restauração da esperança ferida. Esperança que foi quebrada tantas vezes que quase deixou de existir. Que essa esperança volte, ainda que pequena, ainda que frágil. Uma esperança real, sustentada pelo cuidado diário de Deus, não por promessas vazias. Pai, entra agora na rotina espiritual de quem se sente distante.
Pessoas que não se afastaram por rebeldia, mas por cansaço. Que não perderam a fé, mas perderam o fôlego. Restaura esse fôlego agora. Que a busca volte a ser leve. Que a comunhão volte a ser abrigo. Que a fé deixe de ser cobrança e volte a ser encontro. Enquanto esta oração segue fluindo, sela no coração de cada um a certeza de que o Senhor está presente neste exato momento. Que ninguém se sinta esquecido. Que ninguém se sinta pequeno demais. Que cada pessoa perceba que é vista, ouvida e cuidada. Se esta oração continua tocando o seu coração, manifeste sua fé agora. Escreva nos comentários uma palavra declarando que você entrega seus fardos a Deus neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa encontrar descanso hoje. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que sentir que o peso está grande demais. Seguimos em oração, porque Deus continua trabalhando no silêncio, no detalhe e no tempo certo. Senhor, permanecemos aqui porque ainda há algo sendo suavizado por dentro, como se o teu cuidado estivesse alcançando regiões que ninguém nunca conseguiu tocar. Há dores que não são recentes, mas que ainda influenciam decisões, reações e medos. Dores que foram empurradas para o fundo para que a vida continuasse. Mas hoje, diante de ti, elas não precisam mais ficar escondidas. Tu não te assustas com a profundidade da dor humana. Tu não recuas diante da fragilidade. Pelo contrário, é exatamente aí que o teu amor se revela com mais força. Assim como Davi sentiu o peso da perseguição, há pessoas ouvindo agora que se sentem pressionadas por dentro, mesmo quando tudo parece normal por fora. Uma pressão constante para dar certo, para não errar, para não decepcionar ninguém. Isso vai criando um estado de tensão permanente, um cansaço que não passa com descanso físico. Senhor, alivia agora essa pressão interna. Que a pessoa entenda que não precisa ser perfeita para ser sustentada por ti. Que o valor não está no desempenho, mas na identidade. Pai, entra agora nas emoções que ficaram confusas depois de tantas tentativas frustradas. Há quem tenha orado muito, esperado muito, acreditado muito, e ainda assim se decepcionou. Isso gera um conflito interno, a fé continua viva, mas o coração está ferido. Senhor, trata essa ferida com delicadeza. Restaura a confiança sem ignorar a dor. Ensina que esperar não foi perda de tempo, mesmo quando o resultado não foi o esperado. Há pessoas que perderam a capacidade de se alegrar plenamente, porque sempre estão esperando que algo dê errado. Quando algo bom acontece, o coração não relaxa. Vive em alerta, com medo de perder. Senhor, quebra agora esse estado de vigilância emocional. Que a pessoa aprenda a desfrutar do presente sem ansiedade. Que consiga agradecer sem medo. Que viva o agora com leveza, confiando que o Senhor cuida do amanhã. Assim como Davi declarou que o Senhor levantava sua cabeça, eu declaro agora a restauração da dignidade emocional. Pessoas que foram humilhadas, desvalorizadas, tratadas como se não fossem suficientes. Que essas marcas comecem a perder força agora. Que a pessoa volte a se enxergar com respeito. Que a vergonha seja substituída por segurança. Que a identidade seja reconstruída não pelo que aconteceu, mas pelo que Deus diz. Pai, entra agora nas decisões que estão sendo adiadas por medo. Medo de errar novamente. Medo de perder o pouco que ainda resta. Medo de sair da zona conhecida, mesmo sendo dolorosa. Dá coragem serena. Não uma coragem impulsiva, mas uma coragem firme, sustentada pela confiança em ti. Que a pessoa dê o próximo passo no tempo certo, sem pressa, mas sem paralisia. Há também quem esteja emocionalmente cansado de cuidar de todos e se sentir esquecido. Pessoas que são apoio para muitos, mas que raramente recebem apoio. Senhor, visita essas vidas com um cuidado especial. Que elas sintam agora que também podem descansar, que também podem ser cuidadas, que também podem chorar sem precisar ser fortes o tempo todo. Assim como Davi confiou que podia dormir porque o Senhor o sustentava, eu declaro agora descanso profundo para a alma. Descanso que não depende de tudo estar resolvido. Descanso que vem da certeza de que Deus está no controle. Que a mente desacelere.
Que o coração encontre paz. Que a ansiedade diminua gradualmente. Que o corpo responda ao alívio interior. Pai, toca agora em quem se sente desconectado de si mesmo. Pessoas que não sabem mais o que sentem, o que querem, o que desejam para o futuro. Tudo ficou confuso depois de tantas adaptações. Restaura essa conexão interior. Que a pessoa volte a se ouvir. Volte a respeitar seus limites. Volte a reconhecer seus desejos sem culpa. Enquanto esta oração continua, que cada palavra encontre um espaço certo dentro do coração de quem ouve. Que nada seja pesado demais. Que nada seja ignorado. Que tudo seja tratado no tempo certo, do jeito certo, pelo cuidado perfeito do Senhor. Se esta oração continua fazendo sentido para você, manifeste sua fé agora. Escreva nos comentários uma palavra entregando suas preocupações a Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir esse cuidado neste momento. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que sentir que precisa de abrigo, porque Deus continua presente, sustentando, curando e fortalecendo enquanto seguimos em oração. Continuamos aqui porque ainda há algo sendo alinhado no interior de quem ouve, como quem ajusta a respiração depois de uma longa travessia. Há pessoas que passaram tanto tempo em modo de resistência que esqueceram como é simplesmente existir com leveza. Aprenderam a sobreviver, mas desaprenderam a descansar. Hoje, diante de ti, o coração começa a entender que não precisa estar sempre em guerra. Que é possível confiar sem perder a vigilância, descansar sem perder a fé. Assim como Davi reconheceu que estava cercado, mas não abandonado, há quem esteja vivendo uma mistura de fé e cansaço. Acredita em Deus, mas está exausto de lutar. Confia, mas já não tem forças para explicar sua própria dor. Senhor, recebe agora esse coração cansado. Não exijas explicações. Não cobres desempenho. Apenas sustenta. Apenas envolve. Apenas renova no silêncio. Pai, há pessoas que estão emocionalmente presas a promessas não cumpridas por outros. Palavras que foram ditas e nunca honradas. Compromissos quebrados. Expectativas criadas e depois abandonadas. Isso gera uma ferida profunda na confiança. Senhor, cura agora essa quebra. Ensina essa alma a confiar novamente, não em promessas humanas frágeis, mas na fidelidade constante do Senhor, que não muda e não falha. Há também quem esteja carregando arrependimentos silenciosos. Não necessariamente por erros graves, mas por caminhos que não seguiu, por decisões que adiou, por oportunidades que deixou passar por medo. Senhor, toca agora nesses arrependimentos. Mostra que ainda há tempo. Que a história não acabou. Que novos começos ainda são possíveis. Que o ontem não tem mais autoridade sobre o amanhã. Assim como Davi declarou que o Senhor era o seu escudo, eu declaro agora proteção emocional. Proteção contra palavras que ferem. Contra ambientes que drenam. Contra relações que confundem. Que a pessoa aprenda a discernir o que precisa ser enfrentado e o que precisa ser evitado. Que haja sabedoria para proteger o coração sem se fechar para a vida. Pai, entra agora na sensação de estagnação. Há quem sinta que está parado, enquanto tudo ao redor se move. Isso gera ansiedade, comparação e sensação de fracasso. Mas o Senhor trabalha também no invisível. Há processos que acontecem no silêncio, no oculto, na preparação. Que essa pessoa encontre paz ao entender que nem todo progresso é visível, mas todo o cuidado de Deus é real. Há pessoas que estão emocionalmente confusas porque foram fortes por tempo demais. Seguraram tudo, aguentaram tudo, resolveram tudo. E agora não sabem mais como pedir ajuda. Senhor, ensina que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Que essa alma encontre pessoas certas, ambientes seguros e momentos de acolhimento verdadeiro. Assim como Davi confiou que o Senhor sustentava sua vida, eu declaro agora sustentação diária. Não apenas em grandes crises, mas no cotidiano. No acordar, no trabalhar, no decidir, no descansar. Que a presença de Deus seja percebida nos detalhes simples.
Que a fé não seja apenas para emergências, mas para a vida inteira. Pai, toca agora em quem se sente emocionalmente desconectado do propósito. Pessoas que não sabem mais por que fazem o que fazem. Que perderam o sentido. Que vivem no automático. Restaura o propósito interior. Não necessariamente mudando tudo por fora, mas realinhando por dentro. Que a pessoa volte a sentir que sua vida tem valor, direção e significado. Enquanto esta oração continua fluindo, que cada coração seja fortalecido de forma suave e profunda. Que a esperança se firme. Que a paz se estabeleça. Que a fé se renove sem esforço. Se esta oração continua sustentando você agora, manifeste sua fé. Escreva nos comentários uma palavra declarando que você confia no tempo de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir esse cuidado hoje. Salve esta oração para ouvir novamente sempre que precisar, lembrar que Deus é o seu refúgio constante. Senhor, chegamos a este momento final ainda envolvidos pela Tua presença, não como quem encerra algo, mas como quem sela no coração tudo que foi ministrado ao longo desta oração. Nada aqui foi em vão. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum suspiro passou despercebido. O Senhor esteve presente em cada palavra, em cada silêncio, em cada respiração profunda de quem ouviu até aqui com o coração aberto. Assim como Davi, mesmo cercado, mesmo pressionado, mesmo atacado, encontrou segurança em Ti, eu declaro agora que quem ouviu esta oração não sai da mesma forma que entrou. Algo foi fortalecido. Algo foi reorganizado. Algo foi curado em processo. Mesmo que ainda não seja totalmente visível, o Senhor já começou a obra. E quando o Senhor começa, Ele não abandona no meio do caminho. Pai, sela agora no coração de cada pessoa a certeza de que não está sozinha. Que o medo não governa mais. Que a ansiedade não tem mais a última palavra. Que o passado não define mais o futuro. Que a identidade não está no erro, na dor ou na perda, mas no cuidado constante do Senhor. Que cada um se levante daqui mais confiante, mais sereno, mais consciente de que existe um Deus que protege, sustenta e conduz. Que a paz que excede todo entendimento acompanhe cada passo a partir de agora. Que as decisões sejam tomadas com clareza. Que os dias difíceis sejam atravessados com fé. Que os dias bons sejam vividos com gratidão. Que o coração encontre descanso mesmo quando as respostas ainda estão em construção. Senhor, guarda esta mente. Guarda este coração. Guarda este lar. Guarda este caminho. Que haja livramento visível e invisível. Que haja direção. Que haja provisão. Que haja esperança renovada a cada amanhecer. Que a fé não seja apenas resistência, mas expectativa viva de que grandes coisas ainda estão por vir. Recebemos tudo o que foi liberado aqui com humildade e confiança, certos de que o Senhor permanece conosco, hoje e sempre. Vamos juntos! Nessa corrente de fé, faremos nossa parte para termos um mundo melhor.